de verdade, porque a minha vida é um milagre. Tudo o que aconteceu na minha vida, eu não tenho dúvida, e que acontece até hoje, é um grande milagre. Eu nasci em Guaratinguetá, todo mundo sabe, ali no Hospital Frei Galvão. É exatamente a cidade do primeiro santo brasileiro. E com meu primeiro ano de vida, eu fiquei morando em Aparecida. Então, Aparecida também tem uma história muito importante na minha vida. E de lá, nós viemos para Mogi das Cruzes, com 1 ano de idade. Minha mãe jovem, bem jovenzinha, tinha casado com 14, 15 anos. Meu pai já tinha 30 e alguma coisa. E em Mogi, a infância foi uma infância muito pobre, muito sofrida. Meu pai era alcoólatra, um excelente motorista da aviação Cometa, depois da Pássaro Marrom, e, enfim, ele fazia Rio-São Paulo. Infelizmente, se acabou na bebida e veio a falecer mais cedo, muito cedo, com 40 e poucos anos, mas já tinha separado da minha mãe já não aguentava mais. E aí, a minha vocação nasce exatamente no berço junto com a minha avó, porque a minha avó me leva para a igreja com 7 anos de idade, numa missa, e quando eu chego na igreja, eu vejo a cruz, o padre entra na igreja para celebrar a missa, é aquela música Te Amarei, Senhor, nunca vou me esquecer disso. E eu, criança com 7 anos, escuto aquela música, a missa, e olho para o padre, olho para a cruz e senti um chamado muito forte. É Deus que dizia para mim, você vai ser padre. E aí, daquele momento em diante, eu não tive dúvidas de que eu seria padre. Então eu disse para minha avó depois da missa, vó, eu quero ser padre. E desde então, o meu chamado ao sacerdócio, a cada dia que passava, eu ia alimentando cada vez mais, ia me alimentando disso, ia à missa todos os dias com a minha avó, 7 horas da manhã, lá no Jardim Santa Teresa, e eu fui crescendo até que com 13 anos eu fui para o seminário. Saí do seminário para cuidar da minha avó na época, porque minha avó ficou muito doente, e era para eu voltar para o seminário religioso, que é os Filhos do Amor Misericordioso. Não voltei. Fui então para a Diocese Militar, aonde eu continuei meus estudos, e ali me ordenei padre, dia 27 de janeiro de 15 anos atrás. Nós vamos chegar fora sua avó. Muita perseguição. Hoje todo mundo gosta do padre Alessandro Campos, que agora hoje eu sou famoso, sou rico, sou bonito, né? Mas antigamente não. Antigamente foi muito sofrimento, foi muita perseguição. Eles não acreditavam na minha vocação. Toda a minha família, nenhum nem outro. As únicas 2 pessoas, 3, que sempre acreditaram na minha vocação: a minha avó, a minha mãe no meio do caminho, mas eu sabia que ela rezava pela minha felicidade, e o Marcelo, meu primo, que sempre me respeitou. Com exceção do Jorgito, que o Jorgito é um caso à parte. O Jorgito foi um primo, mais do que um primo, foi um pai que nos criou, que nos sustentou, que nos ajudou. Mas me mandou, deu umas pesadas no meu traseiro algumas vezes também. Você guarda alguma mágoa dessa época? De ninguém. Porque a gente fala, não, lógico, o padre não pode, tá, mas o padre é ser humano, né? Quem então, pode dizer isso para você são as pessoas que estão ao meu redor. Né? Por exemplo, quem vive muito próximo a mim, a Zélia, que hoje já está 5 anos morando comigo, o padre Marcelo, que foi um padre que me apoiou muito, e a Milce, que também trabalhou comigo muito tempo, que conheceu de perto a minha vida, assim, a minha intimidade. Os 3 já fizeram perguntas bem semelhantes. Eles, tanto a Milce, quanto o padre Marcelo, quanto a Zélia, já, num momento assim, tomando um suco como esse. Claro que na minha casa tomando um vinho, porque eu tomo esse suco aqui. Então, a gente tomando vinho, eles fizeram sempre a mesma pergunta que você fez. Padre, eu vejo o senhor assim se dando tão bem com a sua família. O senhor não tem mágoa deles? O senhor não lembra de alguma situação? O senhor conta tanta história triste. O senhor não tem mágoa? Eu digo, nunca, Zé. Um coração que tem Jesus Cristo não pode ter mágoas. Aí que eu descobri que perdoar é dar ao outro o direito de ser feliz. E quer ser feliz? Tem uma receita: amar e perdoar. Então, eu amo todos, perdoei a todos e continuo amando a todos e continuo perdoando a todos a cada dia. Eles são minha base. Nunca me esqueci no dia que me ordenei, a Nelly, que trabalha até hoje
e cuido até hoje de Dom Osvino, que me ordenou. Ela disse: nunca se esqueça, Padre Alessandro, a minha primeira missa, quando ela se encontrou comigo em Brasília, celebre todas as missas como se cada missa que você celebrasse fosse a primeira e a última. Porque a primeira missa é emocionante demais. É uma coisa inexplicável, não tem explicação. A ordenação então nem se fala. Mas a primeira missa, de fato, caramba, eu sou padre agora. Eu estou consagrando, estou trazendo Jesus Cristo para as pessoas. É uma emoção que não tem palavras. E eu nunca me esqueci desse abraço da Nelly e dessa frase: celebre a sua primeira missa como se fosse a primeira e a última. Então todas as missas para mim até hoje são assim, como se fosse a primeira e a última. Por isso que eu não consigo celebrar a missa de 50 minutos. Eu tenho uma dificuldade para celebrar a missa na televisão. Até hoje o Neto, por exemplo, não me deu horário aqui para celebrar a missa na Rede Vida, porque ele sabe que eu sempre ultrapasso os horários, né? Diz: o Padre Alessandro é muito rebelde, ultrapassa. A gente dá 1 hora, 50 minutos de missa para ele, ele faz 1h30. E aí, a missa não dá para cortar, né? Não tem como cortar. E aí ele fica bravo, né? Porque na missa não tem como cortar. Quando eu entro no ar, eu quero ver ele tirar no meio da missa. Não tem jeito, né? Então ele tem que ficar até o final. Eu não consigo, porque para mim é um momento único, tem que ser muito bem celebrado. Tem que ser, eu não consigo, faz um sermão de 1 minutinho. Não sou eu que faço o sermão, é o Espírito Santo que te inspira. Aí como é que você corta o Espírito Santo, não é? Então, se para mim a missa é mais importante do que tudo, do que o show, do que o programa. E no dia que eu fiz sucesso, que eu vendi 1 milhão de cópias do que eu sou sem Jesus, que eu me tornei o padre sertanejo do Brasil, sempre fui muito obediente ao meu bispo. O único que eu obedeço é só o bispo. Acabei de dar agora a senha, né? Quando alguém quiser alguma coisa, vai via bispo, né? Então, porque eu prometi obediência. Então eu nunca me esqueço de que no dia que eu cheguei no Dom Osvino, que foi o bispo que me ordenou, né? Até então, hoje ele é o bispo emérito, ele foi o arcebispo militar do Brasil. E eu disse para o Dom Osvino: eu estou na televisão, estou na TV Aparecida até então naquela época, vou começar a fazer shows e o senhor sabe que agora eu virei um padre artista. Ele disse: sim, nunca se esqueça, padre artista de Jesus Cristo, Padre Alessandro. Verdade, Dom. Use os seus dons para isso. E falei para ele: o senhor se incomoda se eu continuo vivendo esse carisma, essa missão na comunicação, na televisão, no rádio, na mídia? Ele diz: não. Aproveite os dons que Deus te deu. Use-os, faça o bem, evangelize, ide pregar o evangelho a toda criatura. E me disse o seguinte também. Ele me disse assim, aliás, eu falei para ele: Dom Osvino, se o senhor quiser que eu saia da TV Aparecida, hoje eu saio. Na época tinha um contrato. Então, se o senhor achar que eu devo ficar numa paróquia, assumir uma paróquia, uma capelania, eu deixo tudo. Falei para ele. Ele: não, o senhor quer me mandar para o Amazonas? Eu vou para lá. Fico lá 1 ano, 2 anos. Aonde a igreja me mandar, eu vou. Aonde o senhor me mandar, o senhor é meu bispo, eu vou. E ele disse: não, fique aonde você está e onde Deus te colocou. E evangelize, faça o bem, Padre Alessandro. Faça o bem. Então eu queria até aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para o Dom Osvino. Dom Osvino, muito obrigado por ter acreditado na minha vocação, por ter acreditado no meu sacerdócio, no meu ministério e por ter me apoiado nesta missão diferenciada, é pregar o evangelho com uma pedagogia diferente. Saudade. Eu, inclusive ontem, eu vim de Brasília hoje. Antes de ontem, eu estava com tanta saudade da minha avó. Sabe aquele dia que bate aquela saudade? Eu falei: meu Deus. Aí eu fui para o quarto dormir, descansar. Deitei na cama. Eu estava com tanta saudade que eu sonhei com ela. E foi tão bonito o sonho. Foi lindo, foi uma conversa, um diálogo, parecia ser tão real. E eu depois acordei chorando. Mas eu tenho saudades da minha avó, de tudo, principalmente da dureza, da bronca. Porque quando uma mãe e um pai te dá dura, te dá bronca, é porque te ama. O pai e a mãe só corrigem o filho porque ama.
E quando o pai e a mãe não corrigem, aí o que acontece? Deixa de mão beijada, aí é o filho que vai viver nas drogas, que vai beber, que vai para a prostituição, que vai para o crime. Porque a mãe olha e deixa, o pai olha e deixa. Essa mãe, esse pai não ama. Então eu tenho saudades do cheiro da minha avó. Gente, é muito gostoso o cheiro, né? É uma delícia. E eu sempre, agora no finalzinho da vida, sempre me preocupei com isso, né? Deixar a avózinha cheirosinha, dar um beijo, dar um abraço. Então assim, mesmo com Alzheimer, ela nunca se esqueceu de mim. E todas as vezes que eu encontrava com ela, ela olhava para mim e dizia para mim assim: ô meu filho, mas você está tão bonito hoje, né? Todas as vezes, você está tão bonito hoje. Aí nessa hora eu via que ela não tinha Alzheimer, que ela estava realmente lúcida, né? E sempre te dando a bênção, né? Sempre Deus me abençoe, Deus abençoe. Vai com Deus, Nossa Senhora te proteja. Então assim, eu tenho saudade dessa mulher que dizia não. A única pessoa que conseguia dizer não e me parava era minha avó. Olha só. Marcelo Rossi. Eu não sou amigo do padre Marcelo Rossi. Nós nunca nos encontramos e nos tornamos assim íntimos. Nunca batemos um papo. Nunca houve essa oportunidade. Mas eu sempre fui fã do padre Marcelo Rossi. Talvez ele não seja meu fã, mas não interessa, não importa. Mas eu sempre o defendi na faculdade. Na época que o padre Marcelo Rossi estourou. Então o padre Marcelo Rossi. Aí tinha uns idiotas que criticavam, né? Inclusive no seminário, no seminarista e tal, padres. Eu dizia: você é um invejoso. Rapaz, olha o bem que esse homem está fazendo para a igreja. Olha a multidão que ele está levando. Pelo amor de Deus, para com essa babaquice. Se você fizer a metade que ele faz, tá bom. Então reza por ele, cara. Briguei muito no seminário e com padres e com seminaristas por causa do padre Marcelo. Então eu ficava imaginando, meu Deus, se eu tô levando tanta chibatada, imagina o padre Marcelo Rossi. Foi um dos precursores. Exato. Claro que padre Zezinho, sem comentário, dispensa comentário, né? Deve ter sofrido muito também, porque foi um dos primeiros padres que foi para a mídia, para a televisão, para o rádio, né? Mas padre Zezinho era inteligente. Era um homem, um homem muito culto, teólogo. Ele sabia se safar, sair das armadilhas da mídia, do diabo, das pessoas maldosas, né? E o padre Marcelo Rossi, então, coitado, na época, jovem, como eu, né? A gente assim, meio inexperiente no mundo da fama, do sucesso, da grande do poder, mídia, da né? grande Todo mídia, mundo em cima, do né? dinheiro. E querendo ou não, a gente infla, né? A gente fica igual aqueles bonecos de Olinda, né? Cresce, né? Claro, cresce. Essa é a nossa humanidade, não adianta. E aí eu ficava imaginando, meu Deus, se eu estou apanhando tanto, imagina o coitado do padre Marcelo Rossi. Mas o que aconteceu? Isso aconteceu numa fase muito diferente da igreja. Eu estava no finalzinho do papado do Bento XVI, certo, que eu admiro muito. Sim, sou fã de Bento XVI. Sou fã. E aí o que acontece? Uma igreja mais conservadora, enfim, né? Eu falei, meu Deus. Então assim, eu fiquei no finalzinho, aí chega Papa Francisco, que diz assim: você tem que sair da igreja, você tem que sair da sacristia, você tem que ir ao encontro das pessoas, você tem que ir ao encontro das multidões, a igreja tem que ir até o povo, e não o povo vir até a igreja. Exato. O Papa João Paulo II, meu Deus do céu, nós temos que evangelizar pelos telhados. Jesus falava isso. Aí depois que a ficha caiu, que em cima do telhado é onde ficam as antenas do rádio, da televisão, da comunicação. Você não põe a antena da televisão e do rádio debaixo da cama, no chão. É em cima do telhado, o ponto mais alto. Então Jesus dizia, e o Papa João Paulo II, São João Paulo II dizia, tem que evangelizar por cima dos telhados, ou seja, ir ao encontro das pessoas, ir ao mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Papa Bento XVI dizia que precisávamos de uma pedagogia diferente. Aí o Papa Francisco vem, quase que assina, né? Vai lá, Padre Alessandro Campos, é isso mesmo, tem que fazer isso. Você, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Juarez, Padre Marcos, é isso mesmo, é o que vocês estão fazendo. Vai lá, coragem, façam o que ninguém tem coragem de fazer.